Eu saúdo a todos os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos para lerem junto comigo um versículo da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 14. Vamos ler? Está escrito assim: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Amém? Irmãos, eu passei por uma situação muito, digamos assim, muito complicada, né? Eu digo complicada porque nós pensamos que as pessoas que estão na igreja, elas têm assim o discernimento das coisas de Deus, que elas conseguem discernir as coisas do Espírito. Mas quando nós passamos a conviver com muitos irmãos, muitos cristãos, nós podemos observar que eles não têm conhecimento das coisas de Deus. Não têm muito conhecimento da palavra, não conseguem diferenciar uma coisa da outra, né? Não tem um conhecimento espiritual que a Bíblia nos ensina a ter. E eu e dois amigos fomos para uma igreja distante aqui de onde eu morava, né? Distante de onde eu morava, porque isso não é agora essa experiência que eu tive no mundo espiritual já faz um tempinho. E nós fomos, eu e esses dois amigos meus, para a casa de uma irmã de um deles, porque ia ter nessa igreja que nós íamos visitar, ia ter um evento, né, digamos assim. Ia ter um culto abençoado lá. E aí nós saímos do nosso bairro e fomos até esse outro bairro que fica numa outra zona da cidade, né? Ficou mais ou menos quase 20 quilômetros de uma região para outra região. E chegando nesse bairro, nós fomos em direção à casa desse meu amigo, né, desse irmão, para ir primeiro lá na casa da irmã dele, para depois nós irmos para a igreja, cultuar a Deus. Chegando nesse bairro, eu e esses dois amigos, nós íamos conversando, porque nós descemos do ônibus e da parada do ônibus, do ponto do ônibus até a casa da irmã desse meu amigo, era mais ou menos creio eu, uns 300 metros. Nós fomos andando. E no meio desse caminho, nós encontramos um sobrinho desse amigo meu, né? E esse sobrinho dele estava num canto assim, vestido em trajes do mundo, né? Vestido assim, em trajes do mundo. E aí esse amigo meu, ele disse assim: olha, aquele ali é o meu sobrinho que está ali. Nós vimos ele de longe, ele estava lá num canto assim da rua e nós vimos ele. Ele disse: sabia que ele já foi, que ele está desviado do evangelho? Ele já foi crente, ele está desviado do evangelho. Olha aí como é que ele está. E nós olhamos, ele estava vestido de
camisa regata, bermuda, tênis. E ele estava ali naquele canto, nós chegamos até ele, né? Quando nós chegamos até esse sobrinho desse amigo meu que estava ali, né? Que nós estávamos em 3, ele chegou e começou a conversar e disse: como é que vai a mana? A mana tá lá? Ele disse: tá, a mãe tá lá em casa lá e tal. Vocês ligaram para ela dizendo que vinha, nós ligamos para ela dizendo que vinha, os dois dialogando, né? E aí, esse jovem, ele, de repente, ele botou a mão no ombro do outro colega que estava com a gente. Nós éramos 3, o tio dele, mais eu e outro amigo nosso. Ele botou a mão no ombro desse outro amigo nosso e começou a falar em língua. Começou a falar em línguas estranhas. E depois ele começou a interpretar essas línguas estranhas. Ou seja, ele falou em línguas estranhas e começou a interpretar línguas estranhas. Ele começou a profetizar interpretando línguas para esse amigo nosso. Depois que ele terminou de profetizar para esse amigo nosso, que estava de cabeça baixa e mão levantada, recebendo a profecia desse jovem, ele olhou para nós e começou a profetizar. E ele dizia assim para nós, falava em língua estranha e interpretava a língua. E ele dizia assim para nós: eu levantei vocês na terra para fazer a diferença. Ele falava em língua e interpretava. Ele dizia: sou eu Deus na vida de vocês. Tenho grande obra com vocês. Falando, profetizando para nós. Aí os dois, o tio dele mais esse outro colega que estava com a gente, esse outro irmão, estavam com a mão levantada, de cabeça baixa, orando, recebendo aquela profecia, como se aquela profecia viesse de Deus. E aí, amado, eu não me aguentei, ouvindo tudo aquilo, vendo tudo aquilo. Eu disse assim para os dois: você não está vendo que isso aí é o diabo que está falando na boca desse rapaz? Aí o jovem falou para mim, o outro amigo nosso: que é isso, Cláudio? Não fala isso não. Tu pode estar blasfemando contra Deus. É Deus que está usando a vida dele. Deus usa. Aí o outro: Cláudio, para com isso. Deixa Deus falar. Aí ele, profetizando lá, ele olhou para mim e disse: meu servo, tu não conhece mais a minha voz não, meu servo? Sou eu que falo contigo na terra dos viventes? Eis que eu te levantei para fazer a diferença na terra? Eu olhei para aquele jovem e disse: tu vai sair da vida dele, Satanás. Sai da vida dele, Satanás. Em nome de Jesus, sai da vida dele. Eu peguei e coloquei a mão na cabeça daquele jovem. Aquele jovem tentou tirar a minha mão da cabeça dele, mas eu coloquei: sai, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Cai por terra. Meus amados irmãos, aquele jovem caiu de joelhos no chão. E ele começou a fazer, começou a berrar, feito um bicho. Aí eu digo: tu vai sair da vida dele, Satanás. Pede tuas forças, sai da vida dele, diabo. Não entra mais na vida dele, não oprime mais ele. É tu que está oprimindo ele no mundo das drogas. É tu que está escravizando esse jovem. Sai da vida dele, Satanás. Em nome de Jesus. Ele começava a gritar, feito um bicho. Um monstro assim. Eu dizia: sai, mas ele não falava, só fazia gritar. E começou a babar. Aí eu digo: sai da vida dele, meus irmãos, até que eu expulsei aquele demônio da vida daquele jovem e ele ficou liberto. E eu digo: olha, mano, não te entrega mais para o diabo quer destruir a tua vida. Volta para os caminhos de Deus. Procura uma igreja que prega o verdadeiro evangelho e volta. Sai dessa vida. Ele: irmão, não sei o que. A gente começou a conversar e eu disse por 2 amigos meus: tá vendo?
Vocês estavam recebendo, cara, a oração desse jovem aí que estava oprimido, irmão. Vocês não têm discernimento de espírito, vocês não têm conhecimento das coisas de Deus. E eu comecei a repreender os dois irmãos, porque eles não estavam vendo, irmão, eles não viram que ali era Satanás. Isso, meus irmãos, tem que servir de exemplo para nós não acreditarmos em qualquer coisa. Tem crente aí que ele vê alguém falando de Jesus, ele já acha que é Deus. Tem irmãos aí que ele não pode ver alguém falando de Jesus. Ele já pensa que é Deus usando a pessoa para profetizar, para passar revelação. E as coisas de Deus não são assim, irmão. As coisas de Deus não são assim. O diabo, a Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. O que significa anjo de luz? Anjo do bem, anjo de Deus. Satanás, ele se disfarça até do próprio Espírito Santo. Como aquele demônio estava ali se disfarçando do Espírito Santo e dizendo para mim, não conhece mais a voz do teu Senhor, meu servo? Era o diabo falando, se passando pelo Espírito Santo na vida daquele rapaz oprimido. Mas eu, irmão, como eu sempre gostei de ler e examinar as Escrituras, repreendi o demônio na vida daquele jovem. E ele foi liberto. E ele foi liberto. Pelo menos ali naquela hora, eu não sei se ele continuou no mundo que ele estava, no mundo do vício, no mundo da bebida, eu não sei. Entendeu? Mas eu fiz a minha parte. Eu repreendi o demônio, o espírito que estava na vida dele ali, falando em língua estranha, profetizando, né? E os dois irmãos que estavam comigo estavam recebendo aquela profecia que não vinha de Deus, parecia que vinha de Deus, porque ele começou a falar coisas, né, boas para nós. Começou a dizer que tinha levantado a gente, começou a dizer que ia usar a gente para salvar a vida, para salvar as almas. Começou a profetizar esse tipo de coisa que todo mundo quer ouvir. Mas eu, irmãos, eu estava na palavra de Deus. Eu digo, não, Senhor, tu não usa vaso sujo. Isso é mentira. A Bíblia diz que Deus não usa vaso sujo, meu amado irmão. Não usa. Deus só usa vaso santificado como profeta dele, para profetizar em nome dele. Deus não usa nenhuma pessoa para profetizar em nome dele, estando em pecado, estando em iniquidade. Não. Deus ele vai usar uma pessoa em profecia, para profetizar, passar profecia, passar revelação, mas que essa pessoa esteja em santidade. Esteja ali lutando para cada dia se santificar cada vez mais. Entendeu? Então o que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Porque os últimos dias, o engano será maior nos últimos dias. Né? Nós vemos várias pessoas aí que... Esse jovem até que ele estava caracterizado, estava vestido de uma maneira que eu vi claramente que não era Deus. Mas tem gente aí, amados irmãos, que se veste todo como crente. Você olha assim por fora, é crente. Entendeu? Esse fica mais difícil de você discernir à primeira vista, se é Deus ou se não é. Né? Mas Deus, ele dá o discernimento para nós. Ele dá um discernimento. Aquele jovem lá, eu olhei para os trajes dele e digo, esse jovem não está vestido com traje de crente. Deus não usa esse tipo de gente. E eu sabia que não era Deus usando a vida dele. Eu sabia. Mas tem gente aí que se veste como crente e está profetizando e não é Deus. E não é Deus. Amém? Não é Deus. Porque não adianta você estar vestido como crente e você não está santificado por dentro. A Bíblia diz que a santificação, ela é o quê? Ela é a santificação, ela é a santificação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. A santificação ela é completa, ela é por dentro e por fora. Então, às vezes a pessoa está santificada por fora, mas por dentro não está. Então Deus também não usa.
Entendeu? Às vezes a pessoa diz que está santificada por dentro, mas por fora não está. Então também Deus não usa para profetizar, para passar revelação, para passar visão. Deus não usa. Deus ele usa o quê? Vaso limpo. Vaso que está fugindo do pecado, vaso que está se santificando, vaso que está buscando a face dele. Deus amado já me mostrou irmãs aí que estavam, que se você olhasse para ela, você dizia assim: ah, essa irmã é de Deus. Ela, olha como ela está vestida, olha como ela está parecida uma crente, toda na doutrina, toda santificada, veste santificada, cabelo santificado, corpo santificado. Mas Deus me mostrou que aquela pessoa não era Deus usando aquela pessoa. Não era. Era espírito enganador. Era espírito enganador. Por quê? Porque aquela pessoa, amado irmão, ela foi rebelde à voz de Deus. Deus não mandou aquela pessoa abrir igreja, ela foi lá e abriu igreja contra a rebelião contra Deus. Se rebelou contra Deus aquelas irmãs. Deus não tinha mandado ela abrir igreja coisa nenhuma. Elas foram por conta própria e abriram a igreja delas. E o Senhor permitiu que elas fossem enganadas, que o espírito do engano entrasse e enganasse lá todo mundo, e estava enganando elas e todo mundo. Então, amado, que isso sirva de alerta para os irmãos. Nós temos, meus irmãos, que ter o discernimento de espírito. E para ter discernimento de espírito, primeiro é ler a Bíblia. Muitas das vezes Deus ele não vai te avisar não. Por quê? Porque está escrito na palavra dele. Está escrito na palavra dele. Só é você ler que você vai ver que não é Deus. Mas tem situação que sim, que você não sabe. Não tem como você saber. Deus ele vai dizer: olha, meu servo é o diabo. Olha, meu servo não sou eu não usando aí. Por quê? Porque só ele sabe. Você nunca viu a pessoa. Como é que você vai saber? A pessoa está vestida como crente. Como é que você vai saber que ela não é crente? No caso desse jovem, não. Pela palavra de Deus, eu discerni que ele não era crente. Eu disse: esse jovem não tá vestido como crente. Não é Deus na vida dele. E eu tive coragem e repreendi o demônio, e o demônio caiu por terra. Porque era o espírito do engano na vida dele. O caboclo profético, ou o Zé Pilintra, era algum demônio, era Satanás na vida dele. Mas Deus libertou aquele jovem. E aqueles dois amigos meus ficaram olhando, aqueles dois irmãos amigos meus, ficaram olhando assim, baixaram a cabeça. E eu disse: olha, leem a Bíblia. Vão buscar Deus. Porque vocês estão em falta, vamos ler a Bíblia. Então eu oriento a todos os meus irmãos: vamos ler a palavra de Deus. Vamos examinar as Escrituras. Vamos orar, vamos jejuar, vamos obedecer. Vamos se desviar do mal, vamos santificar a nossa vida, que é para Deus nos usar cada vez e cada vez mais, não como a gente quer, mas como Ele quer, da maneira que Ele quiser nos usar, na revelação, na profecia, na visão, ou ainda que Ele não queira dar visão para nós, nem profecia, nem revelação, mas que Ele venha nos usar para pregar, para evangelizar, para ajudar os necessitados. Nós temos que orar, amado, para Deus fazer melhor dizendo, para Deus fazer a vontade dEle na nossa vida e não a nossa própria vontade. Os irmãos estão entendendo? Então, meus irmãos, meus amados irmãos, essa é a experiência que eu passei para os meus irmãos e esse é o conselho que eu dou a todos os ouvintes que estão ouvindo esse relato, essa experiência que me aconteceu e que Deus me usou para expulsar o diabo. Amém? Fiquem todos os irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.